É isso, o deputado federal Nicolas Ferreira foi alvo de insultos homofóbicos durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ. Ironicamente, o deputado que vinha sendo acusado de possuir um discurso transfóbico, agora está na condição de vítima da situação. Ontem a CCJ ouviu o ministro da Justiça, Flávio Dino, e enquanto fazia uma pergunta ao ministro, o deputado mineiro foi interrompido por gritos de "olha a peruca, deixa a Nicole falar", entre outros, que, claro, a gente vai tratar aqui nos dois lados. Pelas redes sociais, Nicolas Ferreira atribuiu essas ofensas ao deputado André Janones e isentou o presidente da comissão, Rui Falcão, petista, de ser o autor dos insultos. Para debater estas falas que aconteceram durante a comissão, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados de hoje os deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia, e capitão Alberto Neto, do PL Amazonas. Eu estou com os dois aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Muito bom dia. Acho que os dois já são bem testados aqui na fórmula do Dois Lados. Eu vou começar com a seguinte pergunta: qual é a regra na política? Quem fala o que quer, ouve o que não quer? Começando pelo capitão Alberto Neto. Basília, a postura do ministro proporcionou isso. Felizmente, a postura do ministro foi descortês com a casa, se utilizou de deboche em todas as suas respostas. É um artifício quando você não tem, ou então você quer omitir alguma informação, você utiliza desse deboche ou fazer alguns tipos de brincadeiras para mudar de assunto, para mudar o foco. E foi isso que o ministro fez durante toda a sua apresentação e durante todas as suas respostas. Ele fugia, ele descredibilizava, falava como Lula utilizou isso no passado, né? Que não sabia de nada, que não viu nada, e utilizou o deboche constantemente. Isso influenciou vários deputados da esquerda a ir na mesma linha, de debochando e chegando até a ser patético. Porque esse governo, segundo Paulo Coelho, está se tornando um governo patético. E a demonstração, isso na CCJ, ficou muito claro. O deputado não teve o seu direito de fala respeitado, sendo achacolhado a todo momento. Nicole, até um discurso homofóbico aconteceu, que é, teoricamente, uma pauta da esquerda. E o deputado, né, especificamente o deputado Janones, que é conhecido como o pai da fake news, utilizou um discurso homofóbico atacando o deputado Nicolas, que teve ali sua fala cesseada e causando esse descrédito com a população, tendo que assistir um debate daquele que se tornou um debate patético. Deputado Zé Neto, a mesma pergunta. Qual é a regra na política? Quem fala o que quer, ouve o que não quer? Primeiro, é um prazer estar com vocês aqui novamente, Brasília, na CNN. Saudar meu colega. Ontem, inclusive, nós estávamos juntos. Ele estava do meu lado assistindo as exposições do ministro Flávio Dino. E o Dino, ele respondeu tudo com muita clareza, preparado. Foi parlamentar há muitos anos, foi governador, foi juiz. É um ministro que tem toda a estrutura para responder às questões, porque tem agido com muita transparência. As perguntas, muitas delas foram feitas muito na onda da internet e das redes sociais, frase feita. Muitas vezes a oposição, inclusive, tem pecado nisso, não tem colocado conteúdo nas suas perguntas e vão muito, diria, abastecidas de agressão e com pouca clareza do que de fato querem. E durante as falas, é como você coloca, quem fala o que não quer, ouve o que não deseja. Ou quem fala o que não deve, ouve o que não deseja. Então, houve muito puxa-estica e o que ficou foi que todas as perguntas que foram feitas foram respondidas com muita tranquilidade. Inclusive, nossos ministros não têm nenhuma dificuldade de ir à Câmara Federal, especialmente aqueles que já foram deputados ou que foram ministros. Portanto, foi um momento onde nós pudemos tranquilamente dizer de afirmação das políticas públicas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Justiça e pelo governo Lula. Portanto, as outras situações, quem assistiu, quem pôde hoje acompanhar na imprensa, viu
que nós estamos vivendo um momento onde a oposição está muito em cima de frases feitas e agressões gratuitas. A avaliação dos senhores é caso de conselho de ética? Agora há pouco, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais a seguinte mensagem. Você vê aí na tela da CNN Brasil que ele diz: telefonei de manhã para o presidente Valdemar Costa Neto, do PL, legitimado a representar no conselho de ética. E ficou acertado que o PL ingressará contra o deputado Janones no conselho de ética. Outras medidas estão sendo estudadas também. Então a gente volta para cá, para os estúdios da CNN Brasil, em que a gente está com o capitão Alberto Neto e o Zé Neto, são parlamentares aí, um contra, outro a favor do governo, e também tem lados opostos quanto à repercussão desta situação que envolveu o deputado Nicolas Ferreira. Os senhores acham que é caso para o Conselho de Ética em que Nicolas estaria na condição de vítima? Capitão Alberto Neto. Claramente, o deputado Janones falta com decoro durante um debate sério. Estava tratando sobre segurança pública naquele local, conversando com o ministro da Justiça, e o deputado Janones quebra o decoro, utilizando palavras homofóbicas, atacando um deputado federal, um colega do parlamento, e o foro adequado para se tratar isso não é o STF. A gente não precisa ir à justiça para tentar caçar a fala do deputado Janones. O foro adequado que nós sempre tratamos e sempre dialogamos em relação a isso, o foro adequado é a comissão de ética. E o deputado Janones precisa ir na comissão de ética para se explicar e ser punido para que sirva de exemplo, que aquela casa é a casa do diálogo, é o parlamento brasileiro, é um lugar sério. Nós precisamos ter postura e representar bem o povo brasileiro e discutir assuntos de relevância que mexem com a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. É dono de um discurso de muita polêmica, né, em que ele já foi considerado o ofensor, né, aquele que desfere insultos. O senhor considera, deputado Zé Neto, que o Conselho de Ética é a arena adequada para analisar, então, esta representação em que Nicolas não vai ser o autor, mas a vítima do caso? Olha, o Nicolas e alguns deputados que têm atuado, inclusive, no plenário da Casa, precisam entender que a Casa Legislativa, ela tem um formato, ela tem uma lógica de funcionamento. E ela precisa que tenhamos respeito à casa. Olha, 2 semanas atrás, vocês noticiaram aqui, fizeram uma craque e não deixaram alguns deputados de oposição falar no plenário. Da mesma forma, aquela utilização da peruca e daquelas falas que ali sim existia um profundo ataque às mulheres e ali sim havia claramente homofobia. E aí o que acontece? A extrema-direita, ela tem essa prática desde a Primeira Guerra, desde a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra a gente viu como é que foi. Se repetia mentira, fazia cortina de fumaça e daí iam construindo situações que eram totalmente avessas à realidade. Da mesma forma, olha, a gente está aqui ouvindo alguns deputados, que eu não quero dizer que é o Alberto, que eu conheço, mas alguns deputados que são extremamente homofóbicos, extremamente conservadores, falam coisas absurdas, não só no plenário, mas nas redes sociais, agora falando de homofobia. É a mesma história daqueles que defendem direitos humanos agora, mas antes sempre foram contra os direitos humanos. Agora que tem algumas figuras que foram presas naqueles atos do dia 8 de janeiro, vão para o plenário dizer que não estão respeitando os direitos humanos. Eu acho que a oposição tem que se posicionar com coerência. O que tem muito aí por parte da oposição é incoerência, é inconsequência, é falta de argumento, é falta de vivência na política. Eu vejo algumas pessoas que não é por conta da idade só, porque às vezes a idade também faz com que alguns jovens não tenham uma percepção do tamanho da responsabilidade que é ser deputado federal num país que nesse momento precisa que nós tenhamos condição de fazer as grandes mudanças que são necessárias e que não são mudanças de governo. Por exemplo, nós temos que debater a reforma tributária. Vamos perguntar se essa tropa que estava ontem lá discutindo com o Dino, quantos deles estão participando desse debate?
quantos deles estão opinando em qual Brasil que a gente quer, qual país que a gente deseja. Agora, vão ficar nessa onda, fazendo marola, fazendo política sem argumento e agredindo. E depois ainda utilizam, como eu vejo agora, o filho do presidente falar em quê? Homofobia? Falar em quê? Em agressão? Falar em quê? Em linguagens avessas? Me desculpe. Ele é um dos principais articuladores desse tipo de movimento que não traduz o sentimento republicano que a gente precisa que seja respeitado na convivência tanto do Planalto como das casas legislativas. A gente está no momento final do Dois Lados, em que cada um dos senhores tem aí 30 segundos para fazerem suas considerações finais. E eu chamo os dois para a seguinte reflexão. Qual é o nível do Congresso Nacional que está aí? O deputado, que até pouco tempo estava sendo conhecido nas manchetes de jornal, no jogo de torcida nas redes sociais como o deputado da peruca, está sendo agora alvo de uma declaração que diz... vai chupetinha. Então, qual é o nível de moralidade, de funcionalidade desse Congresso que está aí, levando em consideração esse tipo de espetáculo que vai do plenário às comissões? Zé Neto. A população não quer do Congresso e nem quer dos políticos outra posição que não seja a de resolver os problemas do Brasil. Essas coisas que estão acontecendo vêm em virtude dessa onda que nós vivemos na política, infelizmente, de alguns que pensam que política é feita na internet, nas redes sociais e com frase feita. Nós precisamos de argumento, nós precisamos de respeito mútuo e nós precisamos de fato, ver qual é a grande necessidade do Brasil nesse instante. Eu, por exemplo, acho que nós temos uma pauta econômica extremamente importante para a gente cuidar. O que é que nós temos que fazer? Dialogar. Ontem, ninguém pode negar isso, o nosso ministro Dino, como todos os nossos ministros que têm ido ao Congresso, que têm ido à Câmara, estão dando a demonstração de que estão dispostos e abertos ao diálogo e é dessa forma que nós vamos conduzir as coisas e é o que a gente espera que a oposição faça, porque é isso que o povo brasileiro, a população brasileira, o país espera. Deputado capitão Alberto Neto, a mesma pergunta, qual o nível do Congresso que está aí? Se jogar uma lona, vira circo? Basília, primeiro agradecer a entrevista à CNN, agradecer o deputado Zé Neto pelo um diálogo tranquilo, aqui um debate sem grandes problemas, mas fico muito preocupado que essas polêmicas no Congresso, essa cortina de fumaça, venha escurecer o que o governo do PT tem feito com o nosso país, que são quase 100 dias sem entregar nada. O deputado falou sobre a reforma tributária, não tem ainda um texto na reforma tributária. Ele está perguntando o IBS, que talvez o texto base ali, a PEC 45, é um verdadeiro desastre, aumentando em torno de 210% os serviços no nosso país. Até agora não foi entregue o arcabouço fiscal. Nós temos um presidente que fica brigando com o Banco Central, trazendo uma instabilidade enorme no nosso país. A Bolsa de Valores caiu, desde que o Lula assumiu, 20%. Isso é menos recurso, é o desemprego no nosso país, a preocupação da volta da inflação. Então, é isso que o Congresso tem que acabar com essa questão das polêmicas e fiscalizar algo propositivo, mostrar para o país que nós estamos lá para trabalhar pela população brasileira, que nós não podemos deixar que esse desastre que é o governo do PT, que chegaram ao poder sem nenhum tipo de proposta, sem nenhum planejamento de Estado para o nosso país, torne uma verdadeira tragédia e afete principalmente os mais vulneráveis. Então, a oposição vai ficar atenta a todos os atos, a todos os passos e trazendo sempre boas proposições para o nosso país. No mínimo, cada um tem a sua responsabilidade. Olha, conversamos hoje com os deputados federais Zé Neto, do PT da Bahia, e o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Muito obrigada aos dois e a gente marca mais um Dois Lados em breve. Tchau, tchau.